Olá pessoal, eu sou a professora Léa Mara, esse daqui é o Testando Português e eu vim aqui para te dar 3 dicas sobre como você elaborar um projeto de texto. Sabe aquele momento em que você pega a proposta de redação e aparecem 1000 ideias na sua mente porque você super gosta do tema? Pois é, dá uma segurada nessa emoção. Gente, eu já vi muitos estudantes amarem um tema e na hora de que pegam uma proposta com aquele tema específico, se embananam inteiro. Exatamente porque tem tanta informação na mente que se emociona na hora de colocar as ideias na redação e a redação vira um emaranhado de informações confusas, sem lógica, sem coerência. Por quê? Porque não organizou antes um projeto de texto. Então, cuidado! Muitas vezes, ter ideias demais sobre um texto e não organizar é tão fatal como ter o temível branco. E aí, nesse caso, entra em ação o projeto de texto. Se você não sabe, fica ligado que hoje você vai aprender a fazer. O que o projeto de texto te garante? Primeira coisa, importantíssima, você vai ficar dentro do tema. Não vai correr riscos de fugir, de tangenciar. Segunda coisa, ele vai manter a coerência, já que você vai elaborar, vai esquematizar as suas ideias antes de partir para o texto. Você não vai para o texto com aquele pensamento Chico Xavier, tá ligado? Baixou a cabeça, começou tudo que você vai pensando, você vai colocando no papel. Isso não é dissertação, menino, tá bom? Tem que fazer o projeto de texto. O texto tem que ter coerência. E é o projeto que vai garantir isso. E a terceira vantagem do projeto de texto é que exatamente por você ficar dentro do tema, manter a coerência, os teus argumentos vão ter muito mais chance de estarem bem desenvolvidos nesse texto. E é super simples fazer o projeto de texto. Observa só. Ele é um grande esquema, tá bom? Não é rascunho, tá? É esquema. E agora vamos às 3 dicas para você conseguir elaborar com sucesso o teu projeto de texto. A primeira delas é: defina a sua tese. O que, afinal de contas, é a tese? É o teu ponto de vista sobre o que foi proposto para você discutir, certo? Vamos pegar, por exemplo, o tema de agora, de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Para que eu comece a falar sobre esse tema, a primeira coisa que eu tenho que resolver é qual é a minha opinião sobre isso. Porque o Enem só vai me jogar o problema. Eu tenho que definir o que penso sobre isso. Então ele fala democratização do acesso ao cinema. Eu preciso saber se eu vou concordar ou discordar desse negócio, beleza? Ao fazer isso, eu vou estar estabelecendo a minha tese. E aí, quando eu falo para você definir essa tese, eu não quero que você escreva um parágrafo. Eu quero que você, numa frase simples, resumida, porque o projeto de texto é um esquema. Ele é um esquema bem simples. Ele é algo que você vai fazer em 5 minutos. Tá? Não é para gastar tanto tempo com ele, ok? Ele é um esquema. Então, imagina só a seguinte tese que a gente poderia elaborar aqui. Imagine que eu vou discordar e aí eu elaboro a tese: democratização do acesso impedida pela desigualdade e negligência estatal. Pronto, eu acabei de definir o que eu vou defender nesse texto. Eu vou defender que eu não concordo que há essa democratização. Na verdade, ela foi impedida por 2 situações. Uma, desigualdade social, e a outra, a negligência estatal. E isso eu vou desenvolver depois, não preciso desenvolver isso agora, certo? Mas são 2 argumentos que eu vou levar depois para minha redação. Então, eu acabei de definir a minha tese, coloquei lá a primeira linha do meu projeto de texto, beleza, vamos para o segundo passo: enumere os principais pontos do assunto. Então, sabe aquela chuva de ideias que você teve lá no início da redação? Ótimo, esse é o momento perfeito para ela aflorar. Nesse caso, você vai começar a pensar o que você conhece desse assunto, o que eu consigo falar sobre esse negócio. E você vai tentar tirar daí aquilo que for confirmando a tua tese. A gente não estabeleceu a nossa tese? Então, eu preciso achar argumentos que me ajudem a comprovar essa tese que eu acabei de elaborar. Olha os exemplos. Eu poderia falar sobre preço do ingresso, a falta das salas de cinema em lugares mais pobres, o baixo investimento cultural, a manutenção da alienação cultural, a falta de interesse por parte dos cidadãos, a falta de acesso para surdos, cegos, cadeirantes. Lista elaborada, muito rapidamente.
ela vai guiar você para que você consiga fazer o desenvolvimento da tua argumentação sem sair desse tema, beleza? Vamos para o terceiro ponto. Esboçar a conclusão. Perceba, se você está fazendo a redação Enem, a conclusão tem que ser uma proposta de intervenção, certo? E nesse caso o Enem vai exigir de você a presença de 5 elementos. São eles. O primeiro elemento é o agente, é o ser responsável para resolver o problema. Esse ser pode ser o governo, a família, a escola, empresas privadas. Nesse caso desse tema, nós podemos chamar como responsável o Ministério da Cidadania. O segundo elemento é a ação, ou seja, o que deve ser feito para resolver esse problema. Obviamente que para eu dizer ação, eu tenho que concordar com o sujeito que eu acabei de promover, certo? Como proposta de ação, você pode dizer gratuidade de acesso, estímulo à participação da vida cultural, mais salas de cinema no Brasil, leis que caracterizam o acesso. Nesse caso, é óbvio que eu devo concordar a minha ação com o agente escolhido. Como eu escolhi o Ministério da Cidadania, eu poderia, por exemplo, falar sobre esse estímulo, né? Seria interessante que o Ministério da Cidadania estimulasse mais as pessoas a irem ao cinema, a frequentarem as salas de cinema ou mesmo os locais públicos em que cinemas são montados para o acesso gratuito da população, bem como a estimular empresas também, né, a investir em políticas públicas. O terceiro elemento, você vai falar do modo. O que é o modo? É como o agente vai exercer essa ação. Por meio de políticas públicas, por meio de parcerias com entidades culturais, por meio de convênios entre salas de cinema e escola, enfim, podem ser muitos os modos. Você só precisa escolher aquele que mais se adequa ao teu agente e à ação que você propôs. O quarto elemento é o efeito, é o para que esse agente vai fazer tal ação. Nesse caso, você pode dizer, a fim de estimular a população, a fim de realizar a democratização, para promover a cultura. Você vai pensar nos paraquês que o governo vai promover tal ação. Por último, aí nessa lista fica o detalhamento. Perceba, detalhamento é a explicação ou a justificativa de um desses 4 que a gente acabou de falar, certo? Nesse caso, você pode colocar detalhamento em qualquer um dos elementos. Ação, modo, agente, não tem um que seja correto. Fica na sua escolha, certo? Nesse caso, a gente poderia dizer, tornando assim o acesso mais igualitário e tal, ok? Só para que você possa entender. Viu só, gente, como é simples fazer um projeto de texto? Duvido que agora você vai ficar sem ele. Ele é aquele que vai te guiar. Inclusive, existem estudantes que conseguem partir do projeto de texto direto para o texto, sem passar pelo rascunho. Não é uma obrigatoriedade, só que economiza um tempo legal, não é verdade? E se você curtiu essas dicas de hoje, não deixa de curtir aqui embaixo, também de seguir o Testando no Instagram, no YouTube e ficar com a gente para receber mais dicas como essas, tá bom? Beijo!